E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, a Bíblia vai dizer que quando você orar, quando você estiver orando, se você precisa pedir perdão a alguém, vai e faça, para que o Pai Celestial que estás no céu, Ele perdoa o seu pecado, para que Ele perdoe as vossas ofensas. Quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a gente a pedir perdão. Ele fala: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem feito alguma coisa contra. Para que o Pai Celestial ele venha nos perdoar, nós precisamos liberar perdão. O que eu quero realmente hoje falar um pouco com vocês é o poder do perdão. Quando a gente libera o perdão, cara, tudo se libera em nossas vidas. Eu quero contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Lá no meu serviço eu tinha um problema com um rapaz. Sempre tinha um atrito, alguma coisa ali. E chegou um tempo que ele não falava mais comigo, eu não falava com ele. A gente sequer olhava e cumprimentava. E isso foi durante alguns meses, foi assim. Até que um dia eu estava orando e falei com o Senhor. Falei para ele: Senhor, eu não quero mais ter esses tipos de problemas com ninguém. Eu quero liberar perdão. E um dia eu vi ele, e aí o Espírito Santo, ele me falou assim pra mim, ó: vai lá e peça perdão. Porque eu olhei pra ele e não vi mais aquela pessoa com quem eu tinha alguma rincha. Eu vi aquela pessoa como um servo de Deus, como alguém que Deus queria trabalhar naquela vida, como se eu fosse um instrumento para que aquela pessoa se convertesse. Eu vi o sofrimento daquela pessoa sem Cristo. E eu saí daquele lugar e fui voltar para o meu setor. E eu falando com Deus, eu falei: Senhor, eu não quero orar para que o Senhor toque na vida dele, não quero orar para que o Senhor faça qualquer nada contra a vida dele, mas eu oro em favor da vida dele, para que ele conheça o Senhor, para que ele conheça Jesus. E comecei a orar. E eu falei para Deus: Senhor, abra uma oportunidade hoje para eu pedir perdão para ele. Isso foi no começo da tarde. Não consegui falar com ele durante a tarde inteira, mas quando chegou bem no final da tarde, na hora de ir embora, quando eu estava saindo da empresa, ele apareceu lá sozinho e o Espírito Santo falou: é agora. E eu fui lá, conversei com ele, pedi perdão e a gente se perdoou ali, começamos a conversar e tal. No outro dia, as coisas já mudaram, o ambiente já mudou. Ele me deu bom dia, eu dei bom dia. O que eu quero focar não é no âmbito carnal aqui na Terra, não é nesse sentido que eu quero falar para vocês que o ambiente melhorou, mas o que realmente eu quero falar para vocês é no sentido espiritual, porque desde aquele dia, quando eu vim embora, parece que eu conseguia ver os céus abertos na minha vida. E eu estava orando para que Deus me abençoasse com uma porta que eu estava orando. Falei: Senhor, abre para mim essa porta durante a semana inteira. E isso foi numa sexta-feira. Aí passou o sábado. Parece que aquela coisa ali parece que me deu uma intimidade maior com Deus, sabe? Parece que eu consegui chegar mais perto de Deus. Querendo ou não, se a gente não perdoa, cara, a mágoa, a tristeza, sabe? É tudo falta de liberar perdão. E muitas vezes a gente perde coisas no reino dos céus porque a gente não pede perdão, nós somos orgulhosos. A palavra de Deus diz lá em Mateus: bem-aventurados são os pobres de espírito. Ele não está dizendo de pobre, o cara não tem nada, mas ele está dizendo: vocês que não têm orgulho. Toda vez que alguém te dá um tapa, você vai lá e vira outra face. É esse tipo de pessoa que a Bíblia está falando. E Jesus vai continuar falando assim, ó: a vós pertence no reino dos céus. Olha só que lindo. Jesus está falando: se você é um cara humilde de espírito, cara, o reino dos céus te pertence. A gente quebrar o nosso orgulho e pedir perdão. Voltando ao testemunho que eu estava falando com vocês, foi na sexta-feira. No sábado, parecia que assim, ó, os céus havia aberto para mim e a gente estava... Eu orava a Deus, sabe? Deus já respondia na hora e as coisas começaram a melhorar, assim, a intimidade minha com Deus. No domingo, o Espírito Santo falou assim, ó: amanhã eu vou te dar uma bênção. Aquilo que Deus havia me prometido no dia anterior, Ele cumpriu no dia seguinte. Então, muitas vezes, nós temos bênçãos retidas no mundo espiritual. É a nossa carne contra o nosso espírito. Quando você aceita Jesus, essas coisas não vão terminar. Muito pelo contrário. A própria palavra diz que Jesus, ele falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim ensinar vocês a guerrearem no mundo espiritual, guerrearem contra Satanás e seus demônios. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 6, a nossa luta, ela é contra quem? Não é contra os homens. Eu não preciso lutar contra aquele cara mais. A minha luta não é contra ele, a minha luta não é contra o presidente, minha luta não é contra qualquer outros tipos de pessoa. A minha luta é contra Satanás, porque é ele que está regendo
toda essa geração, este mundo. Por isso que o mundo está um caos. É por causa de Satanás e seus demônios, que ele tem ido contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Mas imagine você chegar perante os profetas e chegar perante o apóstolo Paulo. Cara, imagine você estar lá e o próprio Jesus chegar e bater no seu ombro assim e falar, ó, esse cara aqui, ó, esse cara negou a si mesmo. Eles foram tanto quanto vocês foram. Por quê? Eles se sacrificaram em meu nome. Eles viraram aquilo que eu quis passar aqui na terra para que eles fizessem. Sabe? Eles cumpriram o que eu falei, assim como vocês cumpriram. Faça um teste. Peça perdão. E eu lhe garanto que as portas, o reino dos céus, aquilo que está retido no mundo espiritual que vocês tanto têm buscado e pedido, cara, isso aí vai ser liberado no mesmo instante que você liberar o perdão. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus e que o Senhor abençoe a vida de vocês. E que essa palavra ela entre como uma palavra que realmente aquebrante o seu coração. E você venha se arrepender e liberar o perdão necessário. Amém, irmãos? Fiquem na paz.